Hoje a gente vai falar sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração há um bom tempo atrás, mas eu não tinha ainda desenvolvido ele, como há uma semana e meia atrás, mais ou menos. E o tema é Por Quem Tu És. E a gente vai orar agora para começar a palavra. Senhor Jesus, eu te amo, Pai. O Senhor é o centro de tudo, Jesus. Espírito Santo tem total liberdade nesse lugar. Vem nos nossos corações, deposita a Tua palavra e faz com que ela possa produzir frutos em nosso coração, Senhor. Quebra todo e qualquer coração de pedra, Pai, porque nós estamos aqui para nos entregarmos completamente a Ti. Não somos nossos, somos Teus, Senhor. Te amamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E falar um pouquinho com vocês, né? Tem um episódio engraçado que acabou de acontecer, hoje mesmo. A Babi já está assim, colocando a mão assim para baixo. Imagina um nervosismo pré-culto. Assim, normalmente eu não tenho nervosismo, não tem nada do tipo. Só que assim, estou lá na casa da minha sogra, linda e maravilhosa. Aí ela veio um pouquinho antes para trabalhar na cantina, né? Servir a Deus. Aí quando estou eu lá com a Babi, a gente vai tomar banho e tal, vamos sair. Aí, cadê a chave? A Babi vira para mim, amor, eu esqueci a chave. Estamos presos dentro de casa. Mas graças a Deus, o Senhor é bom demais, que a tia Regiane maravilhosa, saiu correndo, buscou a gente, trouxe. Aí a Babi estava assim, amor, meu Deus, se a minha mãe não estivesse aqui perto, o que ia acontecer? Mas assim, o diabo ele pode tentar se levantar de diversas maneiras, né? Mas o Senhor ele sempre tem a solução, ele sempre tem o resgate, ele sempre tem o caminho certo para a gente. Então, foi só para a gente poder começar de uma maneira engraçada das coisas que acabam acontecendo no dia a dia, né? E a gente acaba não contando. Então, introduzindo um pouquinho o assunto, né, dessa palavra que é Por Quem Tu És, né? O que gerou no meu coração a gente falar um pouco sobre isso? Na sociedade de hoje, que a gente vive, as nossas relações são muito conhecidas como relações transacionais. Alguém aqui já ouviu falar sobre esse termo? 1, 2, 3, alguns, 4, 5, beleza. Bastante gente. E o que é uma relação transacional para você que nunca ouviu falar sobre isso? Né? Relação transacional é um tipo de relacionamento onde as pessoas muitas vezes esperam algo em troca de suas ações e a comunicação e os comportamentos tendem a ser orientados por esse princípio de troca. O transacional, ele reflete justamente a ideia de que o valor da relação é determinado pelas vantagens que uma ou que ambas as partes podem extrair, mais do que por sentimentos genuínos, carinho, amor, amizade. Então, o que a gente vai falar é o valor da relação está pelo que a outra pessoa pode ganhar. E como é que isso pode se expressar no dia de hoje, né? Eu posso falar, sou amigo do Rafa, né, e tal, amigo do Rafa, mas assim, às vezes eu posso não ligar muito pro Rafa. Eu gosto porque o Rafa, eu sei que no condomínio dele tem uma piscina gigante e tá calor lá fora, todo mundo sabe que tá calor. Então, assim, nesse tempo de calor, o que eu vou fazer com o Rafa? Cara, tá um momento assim de eu vir e falo, cara, Rafa, eu acho que a gente tem que estreitar nossa amizade agora, Rafa. Nesse calor, cara, a gente tem que estar assim, perto um do outro, porque, né, tá quente. Eu quero uma piscina. Infelizmente, às vezes a gente vê tipos de amizade que são assim. Obviamente, a nossa não é. Eu amo esse cara me ama. Mas isso existe hoje em dia. Outros tipos de relacionamentos, que são relacionamentos transacionais. A gente vê a galera aí, carnaval, tá aí a porta. O que acontece um diz oi, outro diz oi daqui, outro oi dali. O que você tem a me oferecer agora? Você é bonito. Não, eu não quero um relacionamento com você. Não, com certeza você não é o tipo de pessoa que eu vou querer para o resto da minha... Mas hoje, agora, nesse exato segundo, o que eu quero? Eu quero aproveitar um pouco de você, você aproveita um pouco de mim, e é isso. Mas eu nem gosto de você, tá? Isso é um tipo de relacionamento que a gente vê nos dias de hoje. Sabe, que é frio, é triste, porque acontece. Acontece mesmo, e às vezes até mesmo quando a gente tenta trazer isso para os nossos empregos.
né, nosso relacionamento de trabalho, nosso emprego. Às vezes você vira e fala assim, não, eu tenho certeza que eu sei para o que o Senhor me chamou. Mas não é esse emprego que eu estou. Ah, não, mas agora eu vou ficar aqui, né? Porque ele paga as contas, né? Eu estou confortável aqui, assim, eu faço o meu, vou embora, é isso. Aí, às vezes, você vai para casa e queima dentro do seu coração, né? Foi para isso que eu te chamei? Foi para isso que eu te chamei? Aí você, às vezes, tapa um pouquinho o ouvido novo, porque, cara, eu estou confortável aqui. Isso também acaba sendo uma relação transacional entre você e o seu emprego. Cara, assim, Jesus chamou a gente para ser feliz nessa terra, em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área de trabalho. Então, se você trabalha com algo que você ama, você consegue ser feliz no trabalho. Ah, Léo, você não conhece meu patrão. Não, cara, assim, independente de todas as pessoas chatas que possam ter na nossa volta, a gente consegue ter prazer naquilo que a gente está fazendo e refletir Jesus naquilo, né? E numa sociedade tão ligada nisso, no o que eu posso ganhar com isso, alguns bordões que tem, né, uma mão lava a outra, e um outro que tem num filme nacional super famoso nosso, que é quem quer rir tem que fazer rir. Assim, que frase horrível, que eu não gosto dessa frase. Num tempo como esse, onde esse tipo de relação, onde esse tipo de relacionamento ele é tão valorizado, eu, como um filho de Deus, não posso me apropriar desse tipo de comportamento. Eu não posso trazer esse tipo de comportamento para as minhas amizades, para a minha família, né, para o meu relacionamento na igreja. Ah, não, você pode servir ali para mim. O que eu vou ganhar com? Tem salário para servir aqui na igreja? Como é que é? Ah, não, vem cá. Não, olha, a gente tem aqui o Somar e tal. Poxa, a gente precisa que você faça isso, aquilo. Tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Sabe, assim, a gente tem que parar de tentar trazer esse relacionamento transacional para o nosso relacionamento com Deus, que esse é o principal ponto que a gente vai falar hoje. Mas, graças a Deus, nós não somos daqui. Nós não precisamos nos moldar conforme esse mundo é. Lá em Romanos 12:2, assim, não precisa abrir, uma leitura rápida, ele fala, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, mais uma vez, ele fala que não viva conforme o padrão desse mundo. E lá em 2 Coríntios 10:5 também está escrito, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Então, todo esse tipo de pensamento que possa tentar se levantar na nossa cabeça, né, de, poxa, eu vou ajudar aquela pessoa ali, aí vem aquela vozinha assim, mas o que você vai ganhar com isso? Cara, pega esse pensamento, traz ele cativo a toda a palavra que vem do trono da graça de Deus e traz ele destruído, entendeu? Para que você possa experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. E como nós somos filhos dele, né, trazendo para esse contexto, é óbvio, qual foi o nosso maior exemplo de relacionamento? O nosso maior exemplo de relacionamento, sem a menor dúvida, é o nosso Deus, né? Desde o início, provou o seu amor incondicional para conosco. A gente vai ler umas passagens para falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou falar um troço bem óbvio. O que é algo incondicional? É algo que não traz uma condição. Ah, se isso eu faço... Ah, mas você está me falando, Léo, então que mesmo eu fazendo tudo aquilo que eu faço, Deus me ama? Sim. Não, mas, Léo, você não sabe o que eu faço. Eu não preciso saber o que você faz. Eu posso dar a certeza que Ele te ama. Ele pode não amar o que você faz. Ele pode não amar como você está se comportando. Ele pode não amar aquilo com que você está compactuando, mas a você Ele ama. Está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, esse é o tipo de amor que a gente tem que pegar de exemplo, né? Ele não esperou nada em troca.
Ele não esperou que nós dessemos o primeiro passo. Ele se entregou por nós. Vamos lá em Romanos 5. Esse aí eu quero que a gente abra. Romanos 5, versículo 6. Eu vou ler na NAA, mas você pode acompanhar qualquer versão que você tenha aí. Vamos lá. Romanos 5, 6 fala assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então a gente vê aqui que nós éramos inimigos de Deus. Nós tínhamos uma natureza completamente contrária dele. E mesmo assim, ele morreu por nós. Em 1 João 4,10 está escrito, não precisa abrir, pode só ouvir: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação por nossos pecados. 1 João 4,10, para se você quiser ler em casa depois. Então ele é um Deus rico em amor, que mesmo com nossas falhas, mesmo com nossas transgressões, quando nós ainda éramos pecadores, ele veio com uma solução maravilhosa. Ele veio com um plano de redenção para trazer a gente de volta para perto dele. Um plano de redenção que somente ele poderia pagar. E nesse plano de redenção, mais um exemplo de relacionamento que a gente vê aí, nesse plano de redenção, o benefício era apenas nosso e o sacrifício era todo dele. Mais uma vez eu vou repetir para a gente conseguir ouvir. No plano de redenção, para trazer a gente de volta para perto dele, o benefício era apenas nosso, o sacrifício foi todo dele. Então esse é o tipo de relacionamento que ele vem tentando mostrar para a gente ao longo da história, né? Ao longo da sua vida. E quando a gente vai de novo para Romanos 5, por isso que eu pedi para você não sair, só que a gente vai um pouquinho mais para baixo, Romanos 5, 12. Eu vou ler alguns trechos de Romanos 5, do 12 até o 19. Tá bem? Se você quiser acompanhar, fique à vontade. Diz assim, iniciando no 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Um pouquinho mais à frente fala: mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Indo um pouquinho mais para frente, agora lá no finalzinho: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, o que a gente está vendo aqui é, primeiro ponto, nosso exemplo de relacionamento é Jesus, correto? E quando a gente vai lá para Gênesis é assim, o livro da criação, a gente vê quando ele nos criou. Não precisa abrir em Gênesis 1, 26. Deixa eu ver se é 1, 26 mesmo. Vamos lá. Está escrito: façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando a gente vai um pouquinho mais à frente, no 27, está escrito: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, se eu fui criado à imagem e semelhança do meu Criador, por que não imitar e me apropriar do modo de relacionamento dele? Não é verdade? Se eu fui criado à sua imagem, à sua semelhança, eu fui criado para me relacionar assim como ele se relaciona comigo. Então, eu não preciso mais imitar o mundo no relacionamento, imitar o mundo na maneira de se relacionar. Não tem mais essa de o que eu posso ganhar com isso. É o que eu posso oferecer aqui.
Esse é o tipo de relacionamento que Jesus tem trazido para a gente ter hoje. Mas eu não quero falar hoje, como eu disse antes, sobre o tipo de relacionamento que eu tenho com os amigos, que eu tenho dentro da minha família com a minha esposa, nem o tipo de relacionamento necessariamente que eu tenho no meu trabalho. Não, hoje eu quero falar sobre o relacionamento que eu e você temos com o nosso Deus. Esse é o tipo de relacionamento que eu quero falar hoje. E eu gostei muito que a gente cantou a música hoje, É Ele, né? Porque essa música fala muito disso, e um pouquinho mais à frente a gente pode trazer um pouquinho disso. E a gente deve nos relacionar com Ele não porque a gente quer algo em troca. Eu não quero um relacionamento transacional com Deus. Ele já fez tudo, Ele já me deu tudo. Não é verdade? Então vamos abrir lá em Mateus 6,33. Quem já abriu, dá um amém aí? Amém. Ok, então todo mundo chegou lá. Então a gente tem que se relacionar com Ele não porque a gente quer algo em troca, mas porque buscamos a Ele e a seu reino e porque nele está o nosso prazer. Eu achei muito legal quando o Rafa estava aqui ministrando, porque se você depois pega no YouTube essa mensagem, esse dia de novo, e ouve depois que o Rafa estava ministrando aqui. Praticamente foi um compilado daquilo que a gente vai falar aqui na palavra. E o Rafa não sabia do que eu ia falar. E eu não sabia o que o Rafa ia ministrar. Então, o Espírito Santo está falando algo para a gente hoje. Então, tudo está indo numa direção. Os louvores estavam indo nessa direção. Então, eu estava assim... Hoje de manhã, o que foi falado no culto também foi um pouco dessa direção. Então, eu gosto muito quando o Espírito Santo vem, ele traz esses detalhes, né? Ele vira e fala, não estou falando apenas por um lado ou por outro, não, mas eu tenho falado à minha igreja sobre isso. Então, deem valor às palavras que o Espírito Santo tem trazido hoje, porque elas vão servir para nos edificar e nos ajudar nessa caminhada. Então, em Mateus 6,33, está escrito, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Sobre o que está falando isso, né? Que todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Se a gente ver um pouquinho mais à frente, aqui o título que a Sociedade Bíblica colocou foi As Preocupações. É como está na minha Bíblia. E logo no 6:25 está escrito assim, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem ao corpo quanto ao que irão vestir. É legal a gente estar ligado nisso, né? Porque às vezes a gente vem procurando tanta coisa, né? Não, poxa, eu quero comer num restaurante bom, eu quero vestir uma roupa legal, eu quero ter um tênis bonito. Eu não estou falando que essas coisas são erradas. Essas coisas não são erradas. O errado é o nosso coração estar nisso. Está escrito que Ele vai nos dar todas as coisas. Olha só, está escrito. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mas antes está uma outra coisa aqui. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, é um texto que a gente tem que trazer para o coração, ler, reler várias vezes durante a semana. É um texto que eu sou completamente apaixonado, eu leio ele várias vezes, porque ele fala muito alto ao nosso coração, né? Que a gente não tem que ficar buscando as coisas desse mundo, mas que a gente tem que ter o nosso prazer nele, naquilo que Ele vai trazer para a gente. Vamos lá para Jeremias 9. Quero que a gente abra esse juntos também. Isaías, logo depois Jeremias. Para Jeremias 9, 23. Jeremias 9, 23 diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então o que ele fala aqui é, cara, você é sábio, cara, não se glorie na sua sabedoria, fui eu que dei isso. Você é forte, não se glorie na sua força, fui eu que te dei a sua força. Você tem riquezas, não se glorie na sua riqueza, fui eu que dei isso para você. Você quer se gloriar em alguma coisa? Glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, que a gente tem o nosso prazer nele, né? É sobre isso que a gente tem falado. O Senhor tem trazido a igreja dele de volta a um tempo em que
a gente não tem que se deleitar e ficar se entregando para os prazeres desse mundo, como o Rafa falou aqui. A gente não tem que ter isso como nosso principal orgulho, como nosso principal objetivo, porque a carne, ela vai ter vontade, e a carne vai ter vontade até o dia em que a gente morrer, em que a nossa carne morrer, mas nós temos a vida eterna nele. Então a gente vai querer dar ouvidos e colocar os nossos olhos fitos naquilo que é momentâneo, como os 5 minutos que o Rafa falou aqui, ou naquilo que é eterno. Onde a gente vai colocar a nossa esperança? Onde eu vou depositar a minha força e a minha vida? Sabe? É o que ele fala, eu estou gastando tudo que eu tenho por você, Senhor, é o que a gente canta nessa música. Por que eu estou gastando tudo que eu tenho por Ele e para Ele? Porque a minha vida eterna é nele, sabe? É nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos. Então a gente tem que viver por Ele, para Ele, sabe? Vamos começar a colocar um pouquinho mais os nossos olhos nele, porque tudo está nele. Lá em Salmo 27, 4, é um texto que eu sou completamente apaixonado também. O Senhor foi bom comigo, Ele deu uma palavra no meu coração onde eu pude trazer um bando de textos que eu amo muito. Salmo 27, 4, está escrito assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Cara, Davi, quando escreveu esse salmo, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Isso está escrito, isso é muito bem sabido por todos nós. Davi, ele poderia pedir qualquer coisa, mas nesse salmo ele fala assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor e contemplar a Ele. Então, o que Davi está falando aqui é: Senhor, eu poderia ter tudo. Eu poderia ter os maiores palácios, eu poderia comer das melhores coisas, eu poderia ter, digamos, se fosse no tempo de hoje, o melhor carro. Eu poderia ter tudo, Senhor. Mas eu busco a Ti muito mais do que eu busco qualquer uma dessas outras coisas. Por isso que Davi prosperou tanto. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele buscava o Senhor acima de todas as coisas. Porque o prazer dele estava no Senhor. Era um homem fácil, rápido de se arrepender. Por quê? Porque ele era um homem que estava sempre próximo de Deus, buscando a Ele, conversando com Ele. Dia e noite ele estava lá, falando com Deus dele. E todos nós conhecemos, né, aquela pessoa que às vezes vem na igreja quando está passando por uma dificuldade. Às vezes quando a pessoa está precisando de dinheiro, às vezes quando a pessoa está precisando de cura, às vezes quando a pessoa está precisando de libertação. Aí ele vira e fala, aí ele lembra, eita, é que nem você nunca lembra que você tem o dedinho do pé, você bateu, ai, sabe, dá aquela dor, você vira e fala, tá aqui. Às vezes você está lá vivendo a sua vida, tem aquela pessoa que está vivendo a vida dela, fazendo o que ela quer, os desejos dela, colocando o coração dela no próprio umbigo, vivendo só para ela e, do nada, a vida apertou. Opa, cadê aquele dinheiro que eu ganhava todo mês? Ih, perdi o emprego. Eita, que diagnóstico foi esse? Sabe? Aí quando vem aquele ponto de impacto na vida da pessoa, aí é o momento que ela vem e busca o Senhor. Na verdade, não é o momento que ela vem e busca o Senhor. Esse é um ponto importante onde eu queria trazer, né? É o momento onde ela vem e busca aquilo que o Senhor pode dar para ela. E é muito sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Que infelizmente essa pessoa não está buscando genuinamente a Deus, ao seu reino ou à sua justiça, mas ela está buscando as bênçãos do Senhor apenas. Não podemos fazer Deus o nosso rei, aquele que deu tudo para a gente, um caixa de um banco 24 horas, onde a gente vai lá, rapaz, eu estou precisando de cura hoje, bota lá, identidade, bota o cartão, tira, saquei, vira as costas, volta a viver minha vida, estou vivendo a minha vida, estou fazendo o que eu quero, nem aí, fazendo, não, olha, perdi o emprego,
Deixa eu ver aqui de novo. A gente vai, bota lá a mãozinha, bota o cartão, saca, pegou, bota no bolso. Aí vai. E vira um ciclo vicioso, você entende? De chegar, pega a provisão, vai embora. Chega, pega a provisão, vai embora. Chega, pega a provisão, vai embora. E não tem relacionamento com ele. E não tem a sua vida transformada por ele. Entendeu? Ele não te criou para isso. Ele te criou para ter um relacionamento vivo com ele. Você entende isso? Então, assim, essa palavra é para mim também, sabe? Essa palavra é para a igreja do Senhor. Então, quando essa palavra veio me confrontar, o Senhor virou e falou, vem e traz também para a igreja, para que essa palavra possa sondar os nossos corações, para que a gente possa perceber, às vezes, se a gente está andando por um caminho onde a gente não deveria andar, e que a gente possa se converter os nossos caminhos a Ele e dar o devido valor a Ele, que merece todo o valor, que merece toda a nossa vida, amém? Então, o que a gente pode dizer, e uma frase que o Senhor colocou no meu coração foi, as mãos e os presentes do abençoador não podem ser maiores ou ter mais valor do que o próprio abençoador. O presente que ele me dá, a bênção, não pode valer mais do que ele. Ele é a fonte inesgotável de bênção. Eu não posso colocar o valor e os meus olhos apenas na bênção. E eu queria abrir um pequeno parênteses aqui, para a gente falar de uma coisa que eu queria também trazer, né? É um parênteses porque vai ser bem a parte mesmo e depois a gente vai voltar para a palavra. Quando a gente serve a Deus, quando a gente está aqui servindo a Ele e prestando nosso culto para Ele, servindo nos louvores, servindo no dízimo e oferta, servindo lá atrás na Academia Team, servindo na Academia Kids, servindo no Somar, às vezes a gente traz disso um relacionamento transacional, do tipo, eu vou servir mais a Ele, aí Ele vai me amar mais. Será que eu vou servir mais a Ele? Aí Ele vai olhar mais para mim, ei, tô aqui, ó. Então, assim, a gente tenta fazer isso às vezes, e não é isso, assim. Cara, mais uma vez eu vou falar para você, não tem nada que você possa fazer que vai fazer Deus amar você mais. Cara, Ele já te amou, Ele já pagou o preço completo pela sua vida. Então, assim, tem texto que eu não quero ler, mas tem texto que todo mundo aqui conhece. A princípio, nenhum visitante levantou a mão, então, é o texto de Marta e Maria. Assim, Marta e Maria, assim, uma estava lá aos pés do Senhor, ouvindo dele, e a outra estava para lá e para cá, servindo para cá, servindo para lá. Eu não estou falando que estava errado quem estava servindo. A pessoa que serve não está errada. É óbvio que o Senhor quer que a gente sirva a Ele. Mas o serviço que a gente vai dar a Ele não pode ser mais importante do que a gente está aqui ouvindo o que Ele tem para falar para a gente. Cara, nesse texto, olha o que ele fala. Ele vira e fala assim, o Senhor ele foi claro em dizer que uma só coisa importava. Ele falou, olha, uma só coisa importa. O que é essa só uma coisa que importa? É estar aos pés dele, ouvindo e contemplando a quem ele é. Porque nesse momento onde a gente para, ouve e contempla ele, a gente é transformado à beleza de quem ele é. É nesse momento onde a gente começa a ficar mais parecido com ele, momento onde a gente aquieta tudo, para, esquece todas as distrações que estão acontecendo à nossa volta e fala, Senhor, fala comigo porque eu quero ouvir de você. E eu lembro até hoje, né, porque é importante a gente às vezes a nossa igreja está falando sobre o lugar secreto, é um pouquinho disso, está lá no nosso canto, ouvindo, escutando dele, né? Nesse momento a gente é muito transformado. E foi engraçado porque eu estava aqui no louvor e o Senhor veio me lembrar de uma coisa quando eu ainda tocava guitarra. Gente, eu acho que tem mais de 10 anos. Muitos daqui nem sabiam que eu já toquei guitarra. Graças a Deus. O Senhor é bom. E aí, eu lembro que tinha um colega que tocava aqui junto comigo, que sempre estava perto de mim, não era guitarrista, tocava um outro instrumento. Eu lembro que quando ficava um silêncio, assim, estava só o teclado lá naquele pad, às vezes estava o Espírito Santo, assim, sabe, passando, parecia que você conseguia... Parecia não, você conseguia sentir a manifestação do Espírito Santo nesse lugar. Esse amigo, ele vinha aí, me dava uma cutucada. Ele, dá um solo aí, não pode ficar esse silêncio aí não.
preenche isso aí. Aí eu, Natan sabe de quem eu estou falando, com certeza ele está rindo, mas assim, eu não estou querendo, ninguém aqui vai conhecer, eu não estou expondo ninguém, o que eu estou falando porque às vezes a gente sempre está querendo preencher a nossa vida com outras coisas, mas às vezes é no silêncio, é perto, é quietinho, é junto dele, contemplando a quem ele é, que a gente vai receber tanto dele. Então assim, cara, quieta um pouco, traz um pouco a sua vida para não, olha, eu sirvo de manhã, agora a gente vai ter 3 cultos de manhã, vai ser maravilhoso, mas você vira e fala, eu sirvo todo domingo, toda quinta, quarta-feira eu também estou aqui, aí começa a dar aqueles, aí eu estou todo dia aqui, aí eu estou servindo assim, manhã, tarde, noite. E quando é que você ouve? Nunca. E assim, gente, não faz figurinha disso não, pelo amor de Deus. Olha aqui. Pelo amor de Deus. Ai, Carlinha está aqui, Jesus. Mas assim, o que eu tenho a falar para você é, cara, não é que Deus não quer que você sirva, gente. Mas você não pode dar aquilo que você não tem. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, se eu não parar para sentar e para ouvir dele, eu não vou ser alimentado, cara. Então, assim, por favor, sabe, algo que o Espírito Santo ele veio e me confrontou quando eu dava aula, eu tocava aqui, eu fazia não sei mais o que, ele virou e falou para mim assim, chegou. Eu, Deus, eu amo tocar, Deus. Chegou. Você ama tocar? Beleza. Você ama mais tocar ou você me ama mais? Aí eu falei, bate fraco. Assim, porque às vezes dói. Assim, é um troço que a gente ama, é um troço que a gente gosta de fazer, cara. Eu amava isso. Eu não disse que eu era bom. Não ri não que é feio. Mas eu disse que eu amava isso. Mas ele virou e falou, cara, você tem que fazer aquilo que eu te chamei para fazer com excelência. Então, assim, não dá para você fazer tudo, você tem que estar sentado me ouvindo. Então, assim, tem certas coisas que você vai ter que abrir mão para andar comigo. Eu falei, amém, Senhor. Essa é a tua vontade? É isso. Eu lembro que ele falou isso comigo quando eu estava tocando no retiro. Foi o último retiro que eu toquei. E ponto. E acabou. Se um dia ele virar e falar, Léo, pode voltar a tocar? Não sei se eu volto não, gente, dá trabalho. Mas assim, é nesse lugar que a gente tem que estar, sabe? De virar e falar assim, Jesus, o que você quer de mim? É isso que eu quero te entregar, não aquilo que eu quero para mim. E se eu posso entregar uma frase sobre esse parênteses que eu fiz para você cara, Deus não quer a sua mão, Ele quer o seu coração. Porque se Ele tem o seu coração, Ele vai ter suas mãos. Mas se Ele tiver suas mãos, não necessariamente Ele vai ter o seu coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Dá o seu coração, para depois dar as suas mãos. Amém? E agora, fechando parênteses, a gente vai continuar. E se você vira e fala assim para mim hoje, Léo, é a primeira vez que eu estou pisando aqui. E eu vim aqui porque eu estou precisando de cura. Tá? Eu busquei por causa disso mesmo. Ou você vira e fala assim, Léo, eu estou aqui há 2 anos. E eu vim hoje porque eu estou precisando de uma libertação. De algo que está acontecendo na minha vida. Eu estou ficando ansioso todos os dias. Eu acordo ansioso, eu durmo ansioso. Na verdade, eu não durmo ansioso e eu não acordo, porque eu não durmo. Então assim, o troço segue direto. Eu fico suando, eu sinto meu coração pular. E eu preciso dessa libertação. Então eu vim aqui buscar isso. Você vira e fala, Léo, eu preciso de um milagre financeiro. Foi por isso que eu vim, as minhas contas não são pagas há 4 meses. E não há nenhum erro nisso. Não há nenhum erro em você buscar também as coisas que o Senhor pode te dar. Isso não é errado. Porque você que veio buscando cura hoje, eu vou te dar uma notícia, Ele é a própria cura. Você que veio buscar libertação hoje, cara, eu vou te dar uma outra notícia. Somente quando a palavra dele se manifesta, há a verdadeira liberdade. Se ele é a própria palavra, como está escrito lá em João, ele é a própria liberdade manifesta. Então, assim, você vai encontrar isso nele, não tem como você não encontrar isso nele. É prosperidade financeira que você quer? Você vai ter também isso, porque tem diversos versículos na palavra dele que falam sobre prosperidade, prometem isso para a gente. Mas entenda, ninguém serve a 2 senhores. Se o teu coração está buscando dinheiro, e o seu coração quer apenas e apenas o dinheiro para si,
toma cuidado, porque você já não está servindo a Jesus há muito tempo. E você está servindo ao dinheiro. Porém, se o seu tesouro, na verdade, é o Senhor, tenha certeza que Ele vai encher os seus celeiros com toda a abundância que Ele tem. E nesse momento que Ele encher com toda a abundância que Ele tem, você não vai reter para si, cara. Você não vai conseguir, porque você aprendeu dEle, você ouviu dEle, você viu dEle a generosidade do nosso Rei. Então o dinheiro que chega até você não é seu, você sabe que não é seu. Você sabe que, cara, porque quando você for daqui para estar com Ele, todo o dinheiro ficou, cara. Mas as obras que você faz em nome dEle são eternas. Aquela pessoa que você resgatou, dando o seu dízimo nesse altar, que faz com que essa palavra possa ser pregada e com que o evangelho seja ministrado pela internet, com que o evangelho seja ministrado a partir de programas de televisão, essa obra que você faz é eterna. Você já pensou nisso? Que quando você dá o seu dízimo e a sua oferta aqui, e isso é revertido para tudo isso aqui que você está vendo, você está investindo para que vidas de pessoas saiam do inferno e sejam transportadas para o reino de Jesus, onde essas pessoas vão poder viver tudo aquilo que você vive hoje. Olha que coisa maravilhosa. Cara, não tem nada mais que possa nos satisfazer mais do que poder contribuir para Ele, com Ele, porque é tudo dele. Entendeu? A gente só está devolvendo uma parte para Ele. E a gente nem devolve tudo. A gente devolve apenas uma pequena parte. Então, Ele vai abençoar a gente, para que a gente possa abençoar os outros. Que a gente não coloque a nossa prosperidade financeira acima daquele que nos dá a prosperidade financeira. Então, um ponto que a gente precisa entender não é que Deus não quer te dar essas coisas que você deseja. A única coisa que a gente tem que ajustar é o nosso coração, que a gente não venha buscar essas coisas antes de buscar o nosso Deus. E está lá em Mateus 7,11, né? Se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, que dirá o nosso Pai Celestial? Que presentes maravilhosos eles, sabe? Estou parafraseando mesmo, sabe? Que presentes maravilhosos ele não vai saber dar para a gente. Então, assim, ao invés de você buscar o presente, busca ele tem presentes maravilhosos para você, mas eu não vou buscar ele por causa dos presentes que ele pode me dar. Eu vou buscar ele por quem ele é. E é sobre isso que eu falei que eu queria comentar um pouquinho para essa música, porque eu não tinha ainda me atentado nisso, que ela fala assim, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Obviamente, nessa parte é difícil a gente não se atentar, é a parte principal da música, mas depois vira e fala, olha, aí ele vem com a sua recompensa, mas não está escrito, olha a recompensa, é por ela que eu estou gastando. Não é pela recompensa que eu estou gastando a minha vida, não é por ela, é por ele, é tudo por ele, é tudo para ele, cara. A recompensa vem, a recompensa vai chegar, mas a partir do momento que eu vivo pela recompensa, cara, eu estou perdido, eu estou com o coração completamente no lugar errado, entende? E a gente não pode ter esse coração no lugar errado, querendo a recompensa. Ele é a recompensa, cara, ele é a recompensa. E por que isso é tão importante, né, da gente buscar ele? Porque quando eu busco a cura, eu vou lá no caixa, peguei, eu encontro às vezes só a cura. Quando eu busco a prosperidade financeira, eu encontro só a prosperidade financeira. Eu vou lá e busco libertação, queria libertação da ansiedade, libertei e tal. 2 meses depois estou vivendo só para mim, esqueci quem Jesus é, ele me libertou, mas tá, tranquilo. Mas quando eu busco a Ele, eu tenho o pacote completo, porque Ele é a plenitude de todas as coisas, você entende isso? Então não tem como. Por que eu vou querer buscar uma coisa apenas, sabe? Se eu posso ter tudo nele. Cara, assim, Léo, eu gosto muito de salada de fruta, eu vou comer salada de fruta. O que tem na sua salada de fruta? Banana, só banana. Banana. Você virou um Minion, banana. Aí, cara, assim, cara, salada de fruta tem. Assim, como eu gosto, tá? Você pode gostar de outra coisa. Eu gosto de banana, kiwi, morango, sabe? Essa é aquela salada de fruta que vem uma vez a cada 2 meses, porque é cara. Então, assim,
kiwi, morango, banana, manga, semestral, gente, quase. Mas bota o iogurtezinho ali em cima e você vira e fala, não, mas qual é a sua salada de fruta preferida? Não, eu quero só morango, só como morango. Você está perdendo todas as outras coisas, você entende? Cara, Jesus ele tem um pacote completo para te entregar, ele é o pacote completo, entendeu? Então para de buscar só uma coisa dele, ele tem tudo para te dar, ele é o tudo que ele quer, ele que quer se entregar, não, que já se entregou por você e está à sua disposição. Se você quer, cara, ele bate a porta, ele está aqui. É só se apropriar de tudo aquilo que ele já fez por você e já entregou. Então, é aquilo que está lá em João 6,68, né? Pode anotar para abrir depois, porque o tempo já está um pouquinho mais avançado. Quando Pedro vira e fala assim, Senhor, um pouquinho antes, né? Qual o contexto disso, né? Alguns discípulos já tinham deixado ali Jesus no ministério e tudo mais, aí sobraram poucos, estavam lá só os 12 com ele. Ele vira e pergunta assim, e vocês querem realmente, parafraseando, né? Vocês realmente querem continuar comigo? Ou vocês também querem ir? E ele vira e fala, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Você entende assim, cara, Deus, para onde eu irei, Jesus? Para onde eu vou? Se só Você tem as palavras de vida eterna, só em Ti eu vou conseguir achar a verdadeira satisfação, Jesus. Só em Ti eu tenho a água que eu bebo e eu nunca preciso beber mais nenhuma água. Só em Ti eu tenho um alimento que eu posso comer e eu nunca mais sentirei fome. É só nele, gente. É só nele. E um dos pontos também muito importantes de por que a gente tem que buscar Ele em primeiro lugar no nosso coração é o ponto de quando as coisas ficam estranhas. E eu vou trabalhar um pouquinho mais o quando as coisas ficam estranhas. O que é as coisas ficarem estranhas? Elas ficam estranhas às vezes. Léo, perdi o emprego. O bagulho ficou estranho. Léo, tive um diagnóstico. Me falaram que isso aí não tem cura, não. Aí o troço ficou estranho. Léo, eu não consigo mais ficar em casa. Eu vou ter que sair de casa. As coisas ficaram estranhas. Se nesse momento eu busco o que Ele pode me dar, o meu coração está nisso, o meu coração não está nele, e eu venho buscar, e às vezes eu não encontro exatamente aquilo que eu vim buscar, porque às vezes está escrito que Ele sabe, às vezes não, está escrito que Ele sabe todos os planos ao nosso respeito. Ele sabe tudo aquilo que vai nos satisfazer. Ele já viu tudo muito mais à frente. Então, às vezes a gente não encontra exatamente a resposta que a gente queria em todas as coisas. Eu não estou falando em cura, não. Na cura a gente tem sempre nele o sim e o amém. A gente sempre vai achar cura nele, a gente sempre vai achar libertação, mas nesse momento parece que as coisas estagnaram e tudo, sabe, dá um cara, essa é a imagem que vem na minha cabeça. Porque ano passado, Babi sabe, foi um ano assim, eu não vou abrir muita coisa não, mas vou falar que foi um ano bem difícil pra gente. Foi um ano onde teve um emprego assim que foi perdido e brum, deu um chão assim que a gente vira e fala, rapaz, cadê o chão? Vou cair. Jesus vira e fala, opa, estou segurando. Vai, vem outras afrontas assim, muito piores do que um emprego perdido, onde você vira e fala assim, rapaz, chegou o fim da linha, deu ruim. E se nesse momento eu estou buscando o que Ele pode me dar e eu não estou buscando a Ele, é o momento que eu faço o que a mulher de Jó queria que ele fizesse. É o momento que eu vou e eu falo assim, amaldio, eu sou o meu Deus e eu morro. Porque eu quero que a gente vá lá em Jó rapidinho, para a gente falar, ler esse texto. Eu não vou ler Jó todo com vocês não, tá, gente? Fiquem bem tranquilos quanto a isso. Jó 1, iniciando no 8. Está escrito assim, e o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Quero abrir só um parênteses aqui que o Espírito Santo colocou para mim rapidinho. Tá? Jó era um homem temente a Deus, reto. Mas só um parênteses que foi algo que o Espírito Santo falou alto aqui no meu coração agora. Ele não ficava encarando o mal e assim, vou resistir, estou aqui, vou resistir,
estou aqui. Não. Ele se desvia do mal. Ele sai. Então, assim, só um pequeno parênteses que o Espírito Santo trouxe. Cara, se desvia do mal, não fica encarando o mal, não. Veio a tentação na sua frente, cara, corre. Porque Jó, que era um homem temente a Deus, íntegro e reto, até ele corria do mal. Até ele se desviava do mal. Quem é a gente para não sair correndo, gente? Na boa. Se a gente não sair correndo do mal, a gente vai cair no mal. Porque está escrito que a gente tem que correr. Resistir ao diabo. Mas do mal, a gente corre. José correu. Então, voltando para cá, saindo no meu parênteses rapidinho. Então o Senhor disse a Satanás: você já reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto e teme a Deus e se desvia do mal. Um pouquinho mais embaixo, então Satanás respondeu: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Aí o que ele está falando assim? É óbvio que ele gosta de você. Você dá tudo para ele, ele tem tudo, você mima ele, é óbvio que ele gosta. Quem disse que ele gosta de você e não das coisas que você dá para ele? E está escrito lá no 11: mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E a gente conhece aqui a história de Jó, né? Lá no 2:9 está escrito assim, quando a esposa dele vira e fala: você ainda conserva a sua integridade? Quando ele estava passando ali um caco de barro para tirar algumas feridas da pele, e ela vira e fala assim depois: amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa a Deus. Mas um pouco mais à frente está escrito: em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. E a gente sabe que Jó, ele foi restituído em tudo. Jó, ele teve o prazer de conhecer quem Deus era realmente. E Jó passou por muita coisa, cara. Eu não estou falando que foi fácil Jó passar pelo que ele passou, mas o que eu estou falando é, se Jó quisesse o que Deus dava para ele e não tivesse buscado a Deus, o fim dele seria o que a esposa tinha falado. Ele teria amaldiçoado o Deus dele e morrido. Mas não é isso que aconteceu, porque Jó amava o Deus dele acima de todas as coisas e ele não se curvou. E também nós não nos curvamos aos deuses desse mundo e a tudo aquilo que esse mundo tenta trazer para a gente. E uma outra história que eu quero falar com vocês rapidamente, que o Senhor trouxe ao meu coração, está lá em Daniel 3, do 13 ao 25. A gente também não precisa ler tudo, mas está um pouco sobre a história dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos lá rapidinho. Daniel 3,13. É uma história que toca muito no meu coração, né? O que estava acontecendo? Qual é o contexto da época? O rei Nabucodonosor. Que nome estranho, gente. Assim, hoje em dia eu acho que tem uma lei para não deixar os pais colocarem esse tipo de nome nos filhos. Eu acho que tem um troço desse. Tem? Tem, a galera confirmou. Mas assim, cara, o rei Nabucodonosor, naquela época, falou: olha, todo mundo, quando tocar tais instrumentos, vai ter que se ajoelhar e adorar a imagem de ouro que eu estou colocando aqui. Todo mundo vai ter que fazer isso. E a galerinha do mal, viu e percebeu que esses amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não estavam fazendo isso. Então o que eles fizeram? Era X9, gente. Ela saiu correndo e contou. Aí, ó, rei, mata. Não está fazendo o que você pediu. Então o rei chegou até eles e falou, lá no 3,13, então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamá-los, e eles foram levados à presença do rei, e ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Ele fala um pouquinho mais à frente. Se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Nesse momento o troço pega. Porque não era só o calor que está aqui fora hoje não, gente. É pior.
é uma fornalha, e ele ainda deu uma ameaça. Ele ainda falou, aqueça a fornalha 7 vezes mais, um pouquinho depois. Mas você sabe qual foi a resposta desses homens? A resposta deles foi, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos cultos a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Eu quero puxar um pouco para a segunda parte. Mesmo que não aconteça, eu não vou me dobrar a isso. Mesmo que o livramento não venha no momento que eu achava que ele ia vir, eu me recuso a me dobrar diante dos deuses desse mundo. E esse é o nível de devoção, de amor e de entrega que um relacionamento genuíno com Deus e que Ele tem esperado de nós hoje nos proporcionará. Porque a gente vê que lá na frente eles foram amarrados, eles foram tacados dentro da fornalha e do nada, hey, vem dar uma olhada nisso aqui, olha lá para dentro. E o rei disse, antes perguntaram, não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. E o rei disse, eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Cara, assim, eles falaram, mesmo que o nosso Senhor não nos livre, nós não nos dobraremos. Eu nunca vi alguém que crê no Senhor de todo o coração ser decepcionado. Nele. Não estou falando de ser decepcionado nas suas próprias vontades, não estou falando de ser decepcionado nas suas próprias ambições, mas eu estou falando de ser decepcionado nele e no plano que ele tem para a sua vida. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Está escrito, há em mim impossíveis, sabe? Não tem impossíveis nele. Então a gente pode seguir muito tranquilo, sabendo que ele vai estar cuidando da gente em todo momento. Então o que um comportamento como esse vai nos proporcionar? Nos proporcionará viver uma vida de um encontro com a verdadeira pessoa do Espírito Santo. Que quando a gente precisar de ar, ele vai ser o nosso ar. Quando eu estiver imerso e não conseguir respirar, ele vai ser o meu sustento. Quando eu estiver com fome, ele vai ser o pão que vai me alimentar. Quando eu estiver com sede, ele vai ser a água que vai fluir para dentro de mim. E nós não buscaremos mais nenhum alimento, nenhuma palavra que não venha do trono da graça e de glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? E finalizando agora, já deixa para os nossos músicos, a gente vai ler a história, assim, é um texto que eu amo muito, sabe? Mais uma vez eu vou repetir, o Senhor foi muito bom comigo, de trazer uma palavra para o meu coração, de eu conseguir trazer vários textos que eu sou completamente apaixonado, não que eu não ame a Bíblia, mas a gente sempre tem aquele texto que a gente, sabe, é apegado e lê muito. E eu queria que a gente fosse lá para Gênesis 22. Onde Gênesis 22 vai falar um pouquinho sobre a história de Abraão e Isaac. Deus, o título da sociedade bíblica que ele colocou, Deus põe Abraão à prova, né? Então ele começa, Deus depois dessas coisas pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, Senhor, e Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Aí na manhã seguinte, aqui uma pequena pausa, você está vendo aqui mas Deus, como? Que? Eu acho que se Deus me pedir um troço, eu acho que eu não ia ter nem... Abraão não argumentou com Deus. Abraão aqui ele não falou nada.
Está escrito aqui que logo depois que Deus falou com ele, tá escrito, na manhã seguinte Abraão levantou-se de madrugada. Ele não esperou à tarde. Não, deixa eu esperar um pouquinho mais para ver se Deus vai mudar de ideia. Não, deixa eu esperar um pouquinho mais. Não. De madrugada ele se levantou e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho. Então ele pegou tudo ali para o holocausto. E no 3º dia de caminhada, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar onde o Senhor pediu que ele fosse. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos juntos de você. Então a gente vê ali que Abraão ele já tinha no coração dele assim: o Senhor é um Deus bom, é um Deus de misericórdia, né? Mas ele pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho, que por sua vez levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os 2 caminharam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: não sabemos desde quando é esse silêncio. Está 3 dias de silêncio. O silêncio foi só depois que os 2 começaram a andar juntos. Mas devia ter uma tensão no ar. Aquilo não devia estar sendo fácil nem para um nem para outro. Porque Abraão sabia para onde estava indo. E Isaque não era bobo. Porque Isaque logo depois vira e fala assim: pai. Ele fala assim: eis-me aqui, meu filho. Isaque pergunta: pai, eu vejo fogo, eu vejo a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Mas Abraão ainda não estava vendo nada. E os 2 seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha, sobre ele amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Então aqui a gente vê que Abraão ele não estava titubeando. Abraão não estava lá de brincadeira. Abraão cria que Deus ia trazer sim uma solução para aquilo. Mas ele não ousou ir contra as ordens que Deus deu para ele. Deus me mandou ir sacrificar? Então eu vou e vou sacrificar. Então ele pegou aquilo tudo, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Cara, aqui não está uma vez Abraão, não está com ponto final, depois está Abraão, Abraão com uma exclamação. Cara, aquilo ali foi uma chamada assim. Cara, Abraão está quase enfiando a faca nele, Abraão está quase sacrificando. Abraão estava prestes a fazer aquilo. E ele respondeu: eis-me aqui, provavelmente muito aliviado. E ele fala: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Daí diz-se até hoje: no monte o Senhor proverá. E parando um pouquinho por aqui, a gente consegue ver que o que ele estava pedindo de Abraão era renúncia. Abraão, você ama mais a mim ou ao filho que eu te dei? Abraão, você ama mais o presente que eu te dou ou você ama mais a mim? E Abraão esperou muito por isso. Depois pega um pouquinho para ler a história de Abraão. Quantas décadas e décadas Abraão esperou para ter o seu filho Isaque. Eu não sou pai ainda, então eu ainda não sei dessa dificuldade que deve ter sido para Abraão ter feito isso tudo. Ainda mais um filho da promessa, né? Não era um filho qualquer, era o filho da promessa. Ele pegou o filho, ele veio e falou: não, eu estou aqui, eu vou levar, eu renuncio de tudo o que você me pedir, Senhor, para fazer a tua vontade. E não foi fácil, eu duvido que tenha sido fácil. Mas Abraão aqui, nesse momento, ele já tinha tido muitas experiências com Deus. Abraão já errou muito na história, ele não era um homem perfeito não, gente. Abraão errou e deu uns vacilos bem maneiro. Vai lá ler a história dele e você vai ver. Abraão, hora ou outra, para um lado, para o outro, e deu uns erros ali. Mas Deus foi sempre gracioso e misericordioso e o trouxe de volta para o caminho. Ele também sempre teve um coração ensinável e voltou. Mas nesse momento, Abraão, inspirado por Deus, virou e falou assim: é isso que você quer? É isso que eu vou te entregar.
Então, o Senhor abençoou Abraão. Então, ele vira e fala assim: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, porque não há coisa maior que o Senhor possa jurar, senão por Ele mesmo. Diz o Senhor que certamente eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. No 18 está escrito: na sua descendência serão benditas todas as nações, porque você obedeceu a minha voz. Então a gente vê 2 pontos aqui. Dentro da renúncia que Abraão fez do presente, do maior presente que ele poderia ter ganhado de Deus. Então, ele vira e fala assim: Senhor, eu não amo mais o que você me deu do que a você. Eu não amo mais as suas mãos do que eu amo a você. E a gente também vê em Isaac que... A gente vê, cara, que Isaac não... Isaac podia ter corrido a qualquer momento. Isaac podia ter lutado a qualquer momento. Então esse texto ele também fala de Isaac. Ele também fala do coração de Isaac. Ele também fala de um garoto que virou e falou: é para morrer? Estou aqui. É para obedecer ao meu pai? O pai me mandou deitar em cima da lenha? Eu vou morrer e depois eu vou pegar fogo? Eu estou aqui. Mas também é um filho que confiou no seu pai completamente, porque o seu pai disse: o Senhor proverá o sacrifício. Mas mesmo que ele não prover, que ele não vier a prover, eu estou aqui deitado em cima da lenha. Então, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Isaac, assim como Abraão, que a gente possa vir a trazer tudo aquilo que o Senhor entregou e a gente tem colocado acima dele nos nossos corações, que a gente possa pegar e colocar no altar para ser queimado, sabe, virar e falar assim: Senhor, isso não é o meu Deus, Tu és o meu Deus. Eu não amo mais isso do que eu amo a você. Eu amo a você mais do que tudo, mais do que qualquer coisa. Então agora feche seus olhos, querido. Feche seus olhos e se renda a Ele, porque Ele está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está agindo. Ele está aqui e peça: Espírito Santo, sonda o meu coração e mostra-me o que o Senhor quer que eu renda a Ti hoje, o que o Senhor quer que eu entregue a Ti, porque não importa o que você me pedir, nada vale mais do que você, e nada é grande o suficiente para que o Senhor não possa restituir. Eu creio em Ti, eu busco a Ti acima do que eu busco qualquer outra coisa. Fale isso para Ele, entregue tudo a Ele hoje, busque a Ele acima do que os presentes, busque a Ele acima de todas as coisas, porque todos os anciões naquele dia, naquele maravilhoso dia, tiraram todas as coroas e jogaram aos pés do Senhor e falaram: o Senhor é maior do que qualquer outra coisa que eu possa ganhar ou conquistar. Eu abro mão de tudo pelo meu Rei e pelo meu Senhor, porque Ele tem maior valor do que tudo. A recompensa virá, querido, não tenha a menor dúvida disso. A recompensa vai vir na sua vida. A recompensa veio para todos os homens que andaram juntos a Deus e que não abriram mão de andar com Ele até o final. Mas escolha por renunciar a todas as coisas por amor a Ele e em nome dEle, porque dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas e sempre foram todas as coisas, porque é nele que nós nos movemos, é nele que nós vivemos, e importa que nós diminuamos para que Ele venha a crescer. Então, se essa coisa hoje no seu coração é a si mesmo, é o seu umbigo, é tudo aquilo que você quer, é o seu engrandecimento, você vira e fala: Senhor, eu me torno nada para perto de Ti, para que o Teu nome cresça, para que Tu sejas o meu Senhor. Se as Tuas riquezas são aquilo que estão sendo colocadas no trono, vira e fala: Senhor, eu dou uma banda nessas riquezas, Jesus, eu coloco a Ti acima de todas as coisas. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Deixa Ele te sondar aqui nesse momento. Ele está nesse lugar. Entrega tudo a Ele, porque tudo é dele. Aleluia. Obrigado, Senhor. Sere, querer, canta lá, baixo.